Doutora Manuela. O presente que a IAPM deu, como a gente tem se conectado para buscar o melhor. Eu digo, eu tenho uma carreira inicial na engenharia mecânica, então eu fiz uma transição de carreira que foi para mim muito de um encontro pessoal, muito agradável. Eu vou tentar falar um pouco de números com vocês, de planejamento previdenciário, mas de número que foi o caminho pelo qual eu ingressei no regime geral de previdência social. Eu comecei fazendo direito, fazendo cálculos de previdência complementar. Estudei aí 5 anos de direito e fazendo muitos cálculos, né, para escritórios. E aí, nessa trajetória, quando eu decidi abrir meu escritório, estávamos aí naquela época, né, da emenda constitucional, né, de 2019, todo mundo falando de planejamento. Que negócio é esse de planejamento? Eu tinha um cargo de engenheira de planejamento. Eu falei, esse negócio combina comigo, deixa eu estudar. Então, nós vamos falar hoje um pouco de premissas econômico-financeiras para uma entrega diferenciada. Quais são as possibilidades e quais são os limites dentro do planejamento previdenciário? Aqui, nem sempre o que o cliente quer é o que a gente entrega. Muitas vezes a gente vai falar, não faça isso. O melhor para você é ir por este caminho. Isso é uma coisa que eu questionei muito quando eu estudei planejamento previdenciário. Gente, o que mais tem é curso de planejamento previdenciário, né? E aí, o que se dizia? Olha, você vai dar o cenário e a decisão é do cliente. Eu, particularmente, eu nunca concordei com isso. Não é que você vai impor para o cliente, mas você precisa dar para ele um caminho, porque você trilhou uma análise matemática, econômico, financeira de requisitos. Então, você vai sim direcioná-lo num caminho. Se ele vai seguir ou não é outra coisa, mas a gente precisa dar uma orientação. E é nesse ponto, na solução financeira final, que eu vou tentar falar um pouco, tá bom? Bom, etapas do planejamento. Eu delimito o passado, mapeio a situação presente e projeto as perspectivas futuras. Isso para delimitar o passado contributivo. Gente, vou ter que chover no molhado. É uma entrevista de qualidade, não tem como não falar isso. Acho que todo previdenciarista tem que falar isso. E é isso, é o contato, eu falo, emocional com a pessoa. Porque quando ela se sente próxima de você, ela abre o jogo e aí tudo flui. O previdenciarista tem que ser gente que gosta de gente. Se não for, não... Muda de profissão, gente. Muda de profissão, porque não vai dar certo. A minha maior dor hoje, como advogada, eu quero me organizar para fazer mais rápido, para ter mais tempo para falar com mais gente, porque eu gosto de falar com gente. Segundo passo, que aí é tempo bunda cadeira, que eu falo, em silêncio. Análise documental. A gente precisa de silêncio absoluto nesse momento. A gente tem que pegar tudo aquilo que foi coletado na entrevista e olhar com cuidado, olhar com bastante carinho. Não tem como eu analisar a documentação sem conhecer norma e sem conhecer decisões relevantes dos tribunais superiores. Porque são elas que vão me dar toda a estratégia para eu seguir o meu caminho. Não. Próximo passo, análise do CNIS. Aí, gente, eu falo que eu me sinto na vantagem por ser engenheira nessa hora. Porque, gente, o que é um CNIS? É uma matriz. É uma matriz matemática. O que é uma matriz? Números, colunas e linhas. É aí que a gente toma decisões a partir do conhecimento que a gente tem e a partir dos documentos. A gente vai fechar o quê? Um diagnóstico. Qual é o maior desafio em todo esse processo na advocacia? Eu preciso ter segurança para definir o que será considerado ou não como tempo de contribuição, carência, em cada vínculo do CNIS ou na interpretação da documentação apresentada. Aí o desafio. Todo mundo passa por isso no planejamento. O resultado que fica é esse, é o quê? A pessoa tem uma idade, tem uma carência cumprida até então, um tempo, ela cumpre pontos, ela chega numa média. Próximo passo, temos que conhecer as regras. Esse é o material que eu coloco no meu planejamento. Se é mulher, vai ter essa tabelinha com essas observações. Ali as observações são a evolução de pontos ao longo do tempo, né? E a evolução de idade para a idade mínima progressiva ao longo do tempo até encerrar toda essa história da emenda.
Chegamos aqui, gente. Esse é o momento da engenharia. É o momento da engenharia. Todo advogado que faz planejamento é um pouco engenheiro nesse momento. Primeira coisa, eu vou apontar a regra mais vantajosa de benefício. Mas a verdade é que, na média, hoje em dia, eu tenho feito mais para brasileiros que moram no exterior, então, normalmente é uma regra, tá? Próximo passo, informar as opções de alíquota de contribuição. Claro, né, gente? Isso para um contribuinte individual ou facultativo. Quando é empregado, essa parte ela se dilui no planejamento. E aí, aqui vem a cereja do bolo. Fazer um estudo do espaço temporal do caso concreto. Quantos meses de contribuição e carência faltam para cumprir os requisitos mínimos? E quantos meses faltam para cumprir a idade mínima? Passado isso, a gente apresenta um estudo financeiro comparativo entre o mínimo e o teto e aponta a estratégia mais benéfica para a aposentadoria. Neste caso, desta cliente que eu vou apresentar para vocês, é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que tem 44 anos, minha idade, tá? E, no caso dela, eu fiz 3 cenários. O primeiro cenário é pelo salário mínimo, pagando pela alíquota de 11%, que seria R$ 178,31. O segundo cenário seria pagando pelo teto, e o terceiro cenário também pelo teto. Qual é a diferença entre os dois de teto? A do meio, ela vai contabilizar 115 contribuições, que é o número de contribuições que falta para ela completar os requisitos mínimos. E na segunda, ela vai contribuir em todo o período até ela chegar à idade mínima. Não sei se vocês estão pegando isso, mas isso faz uma diferença muito grande na parte financeira, porque essa cliente ela vai contribuir como facultativa, tá? Aí a primeira análise que eu faço, que é uma coisa que para mim facilitaria a minha vida, é o payback em meses, que é o quê? Tudo que eu gastei quando eu tenho a linha da aposentadoria, em quantos meses eu recupero tudo que eu gastei? Por quê? Porque lá uma pessoa que está morando nos Estados Unidos, ela vai ter que ter a visão como investimento. Então é por isso que eu estou mostrando, tá? E aí a gente tem o ganho estimado da pessoa, da data que ela se aposenta até a data da expectativa de vida dela na tabela do IBGE. É aí que a gente tem o ganho estimado desse investimento, do pagamento do INSS. E aí, tirando o ganho menos o custo, a gente tem o ROI previdenciário. Gente, é aí que todo advogado previdenciarista normalmente para. E aí, o que é que eu costumo fazer? E se eu, ao invés de investir no INSS, eu colocasse num CDB? E esse CDB, eu estou colocando uma média de 0,7% ao mês, que hoje está rendendo aí, ó, tem CDB rendendo 1,3%. Mas por que eu estou colocando 0,7%? Porque é um pensamento conservador. A gente está pensando num cenário conservador de investimento. Aí eu calculo isso até a data que ela se aposentaria, que é quando ela fizer 62 anos, o quanto ela teria de resultado financeiro a partir desse investimento. E aí, a gente vai também calcular um ROI previdenciário para ela ter esse comparativo. E neste momento, o que eu faço? Eu pego esse dinheiro que ela acumularia no investimento e coloco como se ela fosse sacando, como se fosse o valor daquela aposentadoria que a gente calculou lá. O que aconteceria? Em janeiro de 2047, acabaria esse dinheiro se ela colocasse no investimento ao invés dela colocar no INSS. Ou seja, bem antes dela falecer. Porque a expectativa de vida dela, ela faleceria em outubro de 63. Então, você está entendendo como que acaba bem antes o dinheiro? Já nas análises de teto, ela consome todo o valor com o 13º, tá, gente? E ainda sobra o dinheiro. O que acontece? Quando você olha para esse cenário, você fala, se eu for investir em pagar no teto, ou pegar esse dinheiro e colocar num investimento, eu consumiria o valor do investimento da mesma forma e me sobraria uma herança ainda. Olha que interessante. E aí a gente vem para o passo 2, que é a cereja do bolo. Cereja do bolo. Esse valor que eu vou consumir ao longo da vida, ele me deixaria um patrimônio, ainda que eu consumisse aquela diferença de aposentadoria. Ou seja, neste caso, neste cenário e nessa possibilidade,
compensa pagar o INSS pelo mínimo e pensar em outros investimentos. É aí que a gente amadurece como sociedade.